Ô, vem cá, você que é da roça, você que é do agro, você gosta de fazer turismo rural? Mas imagina só, você já tá na fazenda trabalhando o dia inteiro, a semana inteira, e quando você vai viajar, você vai fazer turismo rural também? Será que tem essa opção aí? Enfim, vamos falar de turismo de maneira geral, né? Eu falei rural porque o nosso canal é focado mais no agronegócio, mas a gente fala de todos os assuntos que envolvem a sociedade como um todo. Nossa convidada hoje ela é formada em turismo pela pelo Instituto Federal Goiano, pós-graduada em marketing e comunicação e possui MBA em inteligência empresarial pela FGV. Ela é sócia da empresa Vereda Soluções de Turismo, com 19 anos de experiência em consultoria na área de turismo. E a empresa tem sede em Goiânia, filial na Bahia, mas atua em todo o território nacional. E ela também é consultora credenciada ao Sebrae e já atuou como professora universitária para o curso superior de turismo da UEG, que é a Universidade Estadual de Goiás, e ainda trabalhou fortemente na formação de rotas rurais no estado, como a estruturação de propriedades para a atração turística. Nossa convidada é a Vanessa Leal. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Fico muito honrada em poder vir conversar com vocês um pouquinho a respeito de turismo. Não só o turismo rural, né? Mas todos os tipos de turismo aí, as possibilidades são muitas. Pois é, eu vi aqui no seu briefing, né, que você ajudou a estruturar propriedades para o turismo rural, tem a ver com aquele programa do estado aqui que saiu recentemente, o Goiás Turismo? Não tem a ver com isso. Na verdade, esse programa do estado, ele não foca só no turismo rural, né? Ele foca em todos os tipos de turismo que existem no estado. Se eu não me engano, ele é transmitido pela TV Brasil Central, né? E que eu acho muito bacana para que os goianos compreendam o que nós temos enquanto potencialidade de estado para desenvolver o turismo, como passeios, né? Porque eu costumo dizer que quando você pergunta para um goiano, né? Dá um feriado, principalmente, igual esse que vai ter, né, prolongado, você pergunta pro goiano, pra onde você vai? Não tenho muitas opções, não, aqui no estado, né, normalmente fala Pirenópolis, Caldas Novas, Chapada dos Veadeiros, né, não chega a encher uma mão quando você pergunta de opções, né, de cidades turísticas no estado. Então, eu acho que esses canais, esses meios de promoção e divulgação de outros destinos, de outros tipos de turismo, eles são muito válidos e são muito importantes, né, então, eu trabalho, na verdade, com o desenvolvimento de turismo em geral, desenvolvimento de destinos turísticos, de propriedades turísticas, né? Para receberem, justamente para que esses lugares estejam prontos para receber esse fluxo, essa demanda de turistas nos feriados, nas férias, né? Para que essas estruturas estejam prontas. Então, o meu trabalho, eu costumo dizer que é um trabalho de formação e estruturação para que o turismo aconteça. A gente chega antes de vocês, visitantes, chegarem, né? Entendi. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um sítio que é bacana, que tem um apelo histórico legal ali, que tem uma história bacana. Você vai lá e me ajuda a envelopar aquilo e falar assim, pronto, agora você é a Fazenda Babilônia que vai fazer um café da manhã colonial aqui e receber o povo. Exatamente. Esse é o trabalho que a minha consultoria faz, não só com propriedades, mas com destinos também, Pedro. Eu acho que é interessante a gente ressaltar, às vezes as pessoas pensam que o desenvolvimento do turismo em um território, as pessoas acham que ele é orgânico, né? Porque a cidade é linda, porque a cidade tem cachoeiras, porque a cidade tem isso, porque a cidade tem água quente, que é orgânico, e não é, né? A prova disso é que quando a gente não tem um processo de estruturação e planejamento pensado, a gente satura muito rapidamente, né? A capacidade desses lugares. Então aqui eu acho legal a gente estar falando sobre essa pegada do turismo rural também nesse sentido, né? Uma das tendências do turismo de maneira em geral, e especialmente no ecoturismo, no turismo rural, é a gente pensar nessa sustentabilidade, né? Então a consultoria também tem que chegar antes nos destinos, preparar, estruturar, assim como é o caso de um sítio, de uma fazenda, de uma produção rural, né? E o turismo, ele tem essa capacidade, inclusive, de trazer esse outro lado, que eu falo que é esse outro lado comercial do turismo rural, né? Porque normalmente o produtor, ele está muito focado em produzir. E às vezes essa produção dele, por ser uma produção às vezes familiar, por ser uma produção artesanal, dificilmente ele vai ter giro de produtos suficientes para dar uma alta margem de lucro para ele. Então, qual é a opção mais viável que ele pode instituir no negócio dele? Turismo. Demais, turismo, né? rural, porque isso vai dar para ele, além do ganho sobre o produto, ele vai começar a ganhar sobre o serviço.
que é o serviço que ele oferece, né, de recepção do turista dentro da propriedade dele. Mas isso precisa de consultoria, precisa de orientação e precisa de um processo realmente de transformação pensado para receber esse turista, né? E tem algum case assim que você pode compartilhar com a gente, que você participou? A gente tem inúmeros, né? Eu quero falar Esse case, inclusive, eu acho que poucas pessoas conhecem. E eu queria falar aqui, Pedro, antes de falar desse case, um pouquinho do conceito de turismo rural. As pessoas imaginam que o turismo rural, ele é só, eu costumo dizer assim, é só a fazendinha. É só a pessoa ir lá, tirar leite da vaca, montar no cavalo, né? Eu falo assim, é um imaginário que a gente tem coletivo de quando a gente fala de turismo rural, que é só essa questão. Na verdade, o turismo rural, no seu amplo conceito, ele é um turismo que acontece em meio rural, né? Só que, obviamente, que o turismo rural, ele vai focar nas práticas agropecuárias. Então, não necessariamente precisa ser ordenhar o leite, montar a cavalo, né? A gente tem exemplos aqui no estado de Goiás de turismo em meio rural, que é um turismo absolutamente tecnológico. Alguém conhece, teve semana passada, né, que foi o encontro em Rio Verde, né? Que foi a Tecno Show. O quanto a gente não teria ali de turismo rural para apresentar para o mundo, não é nem para o nosso estado e nem para o Brasil, é apresentar para o mundo o que existe de tecnologia ali naquela cidade. E isso é um roteiro de turismo que pode e deve ser estruturado para que as pessoas conheçam as propriedades cristalinas, a produção agropecuária que tem naquela cidade. Maior área irrigada do país, né? Na América do Sul, se não me engano. Exatamente. Então imagine a estruturação disso para receber esse turista, né, que não só está focado naquele modo de vida ali ainda um pouco pequeno, mas em pensamentos grandes, né, dá para a gente receber universidades, intercâmbios, para conhecerem essas práticas tecnológicas do campo também, né. Agora voltando, porque você me perguntou um case aí, né, que eu falo que é um case diferente de turismo em meio rural. Existe uma propriedade em Lusiânia que se chama Fazendinha JK, então quem não conhece, sugiro conhecer Fazendinha JK, o Instagram deles. A Fazendinha JK foi a última morada do nosso ex-presidente JK antes dele falecer. Ele estava exilado, não podia entrar em Brasília, então ele comprou essa propriedade rural em Lusiânia. Essa propriedade rural está de pé, existe, e existe uma família cuidando de todo o patrimônio que foi deixado por JK nessa fazendinha. Caramba, que legal. Então lá nós temos a Mercedes de JK, que fica na garagem da fazendinha. Nós temos as receitas de Dona Sara Kubitschek numa caixinha escritas à mão por Dona Sara Kubitschek, que são receitas utilizadas no dia da visitação. Então os visitantes vão para a fazendinha JK e o almoço é um almoço mineiro, né? Porque a JK era mineiro, que são das receitas de Dona Sara Kubitschek. Tem as maletas de cartas, que ele jogava cartas, tem uma biblioteca de JK na fazendinha JK, com manuscritos em cada um dos livros. Então existe uma riqueza patrimonial rural naquele espaço sem tamanho e que diz um pouco da história do nosso país. Não é mais só da história do estado de Goiás, não é só mais da história de Brasília, é da história do Brasil, porque JK morou naquele espaço nos seus últimos anos de vida. E isso está sendo cuidado por uma família. Nós fizemos o processo de consultoria e estruturação da fazendinha JK para a reabertura, porque quando houve a venda da fazenda, né, para essa família que hoje é a família proprietária, a fazenda ficou por alguns anos fechada para visitação, não tinha visitação, e hoje eles estão reabertos para visitação. Então, uma visita em meio rural, turismo rural puro, que super vale a pena, mas não é um turismo rural que a gente vai ver a ordenha do leite, não é um turismo rural que a gente vai andar a cavalo, mas é um turismo tipicamente rural. É um turismo rural cultural, né? Porque turismo rural cultural, falando de patrimônio, falando de história. História do Brasil. Os jardins do lugar foram projetados por Burle Marx, né? Que é um dos grandes autores também, né? Dos jardins de Brasília. Então tem muita coisa rica ali na fazendinha JK. É turismo rural puro e é um turismo rural que a gente fala que é o que sai do convencional.
Mas Perfeito. dentro da nossa categorização ali, segundo o Ministério do Turismo, né, e os órgãos competentes, é turismo rural. Fazendinha JK. E aí, né, Vanessa, vendo seu currículo aqui, 19 anos de experiência, né, então você também andou um pouco em estrada de chão, né, você ficou... Bastante, viu? Porque você aparenta bem mais nova, né, e você, como é que se deu na sua vida de você falar, vou trabalhar com turismo, como que foi essa escolha dessa jornada? Pedro, na verdade, eu costumo dizer que, assim, o turismo me escolheu. Confesso para você que quando eu fui fazer o vestibular, até porque a minha profissão até hoje, vou fazer 20 anos de profissão esse ano, e quando eu falo assim, eu sou turismóloga, as pessoas falam, o quê? Turismóloga. O quê? Existe essa profissão? Existe essa profissão, né? Que é a profissão dos turismólogos, que são as pessoas que têm curso superior de formação em turismo, né? Então, quando eu fui escolher meu vestibular, né, muito jovem, aquela coisa que todo mundo passa, né, falei, eu vou fazer publicidade, né, porque eu sempre tive uma coisa pro marketing, tanto que depois eu fiz uma pós-graduação focada em marketing também, que me ajuda nas minhas atuações hoje com o turismo, né, não, vou fazer marketing, vou fazer publicidade, né. E a minha mãe virou pra mim e falou assim, por que você não faz turismo? Eu acho que deve ser um curso tão bom, tão prazeroso, tá? Falei, vou tentar. E era Instituto Federal, me inscrevi, né? E eu fiz na Universidade Federal o curso de publicidade. E não passei em primeira chamada. E eu passei em primeira chamada no Instituto Federal Goiano. 3 meses depois que eu estava fazendo o curso de turismo, eu fui chamada para a Universidade Federal para o curso de publicidade. E aí eu não quis. Aí o turismo já tinha me escolhido. Não dava pra fazer os dois, não? Não dava. Aí o turismo já tinha me escolhido, eu fiquei no turismo, não voltei para fazer o curso de publicidade, né? Então eu falo assim que eu acho que o turismo meio que escolheu, que a vida escolheu um pouquinho essa questão do turismo para mim. E eu te confesso que hoje eu vejo colegas, que eu tenho vários, né, que atuam inclusive em parceria, que trabalham em agências de publicidade. Eu me identifico muito mais com o trabalho que eu faço hoje do que eu acho que eu faria trabalhando numa agência de publicidade. E obviamente que eu aplico esse conhecimento do marketing, porque quando a gente fala de desenvolvimento de um destino, por exemplo, de uma cidade, não há como você não pensar em estratégias de promoção, de marketing, de divulgação daquele destino, né? Tem que saber comunicar, vender a ideia, né? Exatamente. Então, assim, eu uso, mas não é a minha profissão principal, continua sendo o turismo mesmo. Mas se você parar pra ver, né, a publicidade, acho que mudou tanto, assim, né, nos últimos anos aqui, porque a gente não tinha tanto de internet como a gente tem hoje. Então, na sua época, né, há 19 anos atrás, quando você começou a sua carreira, tudo mais, o pessoal teve muito que se reinventar, né? Com certeza. E eu acho que agora, na era da inteligência artificial, tem que se reinventar 3 vezes mais. Porque eu costumo dizer que hoje os médicos que estão formando na universidade, eles estão usando IA para passar nas provas. Todo mundo está usando. Todo mundo está usando IA. O que vai diferenciar esses profissionais daqui a uns anos, né? Esses profissionais que estão no mercado. Então, hoje, usar a inteligência artificial já não é mais uma coisa que se escolhe, né? Não, é um requisito. Aqui, ó, a gente grava sempre os episódios aqui, não tem um episódio que não chega no assunto de inteligência artificial. Não tem, é uma revolução que nós estamos vivendo. Em todas as áreas. Então, assim, desde agrônomo, médico, veterinário, turismólogo, gemólogo, musicista, Dufaina, todo mundo tá falando de inteligência artificial. Vamos ver pra onde... É uma revolução, eu acho que é um caminho sem volta. Jogo aí, né? E eu acho que, assim, tem muita gente que fala assim... Você perguntam, né? Eu vejo muito esse debate se a gente vai ser substituído, né? Pela inteligência artificial. Eu acho que nós jamais seremos substituídos. Eu acho que isso é igual a experiência do online e do presencial. Todo mundo achava que porque as reuniões na pandemia começaram a ser online, que nunca mais ia surgir reunião presencial, né? E eu falo, gente, o online jamais substitui o presencial. Nossa, jamais. Assim como a inteligência artificial, ela jamais vai substituir a nossa inteligência, até porque imagine que foi a nossa inteligência humana que criou a inteligência artificial. Né? Eu só tenho medo do nível de inteligência artificial que é a do computador quântico, né? Que a Microsoft ainda não abriu ainda, mas diz que é bizarro, né? Eu não tenho muito medo da evolução da inteligência artificial. Eu tenho medo da não evolução da inteligência humana, entendeu? Se escorar na inteligência artificial e não evoluir. Eu acho que um ajuda o outro, né? Um complementa o outro, né?
Mas eu acho que eu lembro quando eu era criança, né? Quando eu estudava, fazia o ensino básico aí, e minha mãe falava sempre assim, ó, não fica usando a calculadora, que senão você vai ficar burro, né? Então, tanto é que assim, hoje eu faço muita conta de cabeça. Mais muita. Você pode me dar muita conta que eu faço. Agora, o chat GPT mesmo, essas inteligências artificiais, elas meio que fazem isso com a gente. Então, se você começa a colocar tudo que você tem que fazer para ele fazer, ele faz. Só que você vai emburrecendo. Você não desenvolve. Você não desenvolve, né? Igual você, na sua área mesmo, de turismo, né? Você pode ir lá e pedir para ele montar para você um roteiro de uma viagem. Porra, ele vai... Ele já entrega tem, tudo. Ele tem tudo, todas as informações, ele já sabe os ônibus, ele já sabe o Uber, o hotel, o aeroporto, né? Exatamente. É bizarro, né? Já te dá, inclusive, valor de passagem aérea, né? No roteiro que você pede para ele montar, já te dá valor de passagem aérea, né? E que é uma pergunta no nosso setor. Por exemplo, as agências de viagem vão sumir? Eu acredito que não. Eu acredito que o papel das agências de viagem ele vai ser modificado. O agente de viagem ele não vai poder ser mais só um roteirista. Porque o roteiro hoje, a inteligência artificial faz para você. Mas todo o suporte, todo o serviço que a agência, toda a segurança que a agência te oferece quando você compra uma viagem de uma agência é diferente de quando você compra uma viagem, ainda mais se for internacional. Você comprar de maneira isolada e você comprar com apoio de uma agência é outra história, né? Então, por isso que eu tô falando, eu acho que não existe a substituição. Eu acho que a inteligência artificial ela vem para nos empurrar para que nós, enquanto inteligência humana, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar em vários aspectos. Porque, às vezes, pensamentos elementares que a gente já fazia anteriormente, como criar um documento, criar um texto, a inteligência artificial já vai poder fazer isso para nós. E isso é produtividade, né? Se a gente parar para pensar, ganhar tempo, né? Tarefas repetitivas. Ganhar tempo pra gente viajar mais, lógico, para fazer turismo. Exato. Né? Vanessa, então, assim, a sua área é mais a parte de consultoria, né? Então, assim, mais voltada pro business mesmo do negócio, né? Que a gente falou aqui de roteiro, mas não tem nada a ver, né? Assim, a parte dela é mais desenvolver negócios. Exatamente. Então, por exemplo, aí hoje, aquele produtor rural que está assistindo nosso podcast, que de repente acha que a propriedade dele possa ter um potencial de desenvolver, como é que é o seu trabalho? Você chega lá, você faz um diagnóstico, você vai entender a história, como que funciona? Exatamente, Pedro, adorei a palavra que você usou, porque essa palavra, ela impera na consultoria, que é a palavra diagnóstico. Não há como a gente iniciar nenhum tipo de trabalho, seja ele em propriedade ou seja em nível de território, sem fazer um diagnóstico da situação atual. Com a situação atual, a gente consegue projetar cenários, né? E eu costumo dizer que esse diagnóstico, ele não é só da propriedade, né? Nós, enquanto turismólogos, a gente faz uma análise territorial. Aonde está inserida aquela propriedade rural? Aquela cidade já tem turismo? Não tem turismo? Qual tipo de turismo existe? A estrada é boa, a estrada é ruim? Exatamente. É inovador? Não é inovador? Aquele turismo que está surgindo ali naquela propriedade? Qual que é a acessibilidade? Que é o que você falou, né? A estrada que chega até lá? Quantos quilômetros de terra? Não existe turismo rural sem a gente ter estrada de terra, gente. Então, assim... eu quero ir para Cachoeira. Prepare-se, você vai pegar a estrada de terra. Eu quero ir para uma fazendinha, prepare-se, você vai pegar a estrada de terra. Então, a condição da estrada de terra, ela é muito relevante, né? O lugar onde essa propriedade está. Porque, por exemplo, minha propriedade é entre Goiânia e Brasília. É depois? É antes? Aonde que é essa localização dessa propriedade? Então, existem vários aspectos que nesse processo diagnóstico da consultoria, a gente levanta para a gente identificar o que, como e quando essa propriedade está. Para aí sim, a gente projetar um cenário. Olha, aqui é possível você fazer isso. E o nosso trabalho de consultoria, Pedro, ele não envolve só a mim como turismóloga, né? Nós normalmente trabalhamos em uma equipe multidisciplinar. Então, dependendo do empreendimento, vou contar de um empreendimento que eu atendi recentemente, né? Em Alexânia, à beira do lago. A ideia é implementar uma pousada de luxo à beira do lago em Alexânia. No Corumbá, né? No Lago Corumbá, exatamente. Então, essa dona dessa propriedade rural, né? A gente foi fazer esse diagnóstico inicial com ela para a gente fazer a projeção do que dá para ela chegar. Qual é o investimento que ela vai ter que fazer no empreendimento de luxo? O que ela tem que ter para esse empreendimento ser considerado empreendimento de luxo? No caso dela, por exemplo, a gente chegou à conclusão de que ela tinha que ter um helicóptero.
um heliponto, né? Porque helicópteros teriam que chegar na propriedade dela. Porque a distância da estrada... Exatamente. A distância da estrada para esse cliente de alto padrão que anda de carro baixo, é BMW, é Mercedes, é carro esportivo, que é tudo carro baixo, né? Que é carro sedã normalmente, né? Então existe uma série de coisas que a gente pensa nesse processo diagnóstico para fazer projeção de futuro, inclusive para esse cliente entender o que ele tem que investir, em quanto tempo ele vai ter esse retorno, porque é fácil você falar, investe 5 milhões, investe 5 milhões, mas eu vou ter esses 5 milhões quando de volta, né? Então a gente faz essa projeção, essa viabilidade econômica e financeira do negócio e faz essa projeção de cenário. O que dá para aquela pessoa trabalhar e como que dá para ela trabalhar, né? Trabalhando ali um plano de ação. Então você faz até o plano de negócio. Fazemos o plano de negócio. Eu não faço sozinho, igual eu te falando. A gente trabalha com uma equipe. Sim, a sua empresa. Mas eu digo, por exemplo, igual o cara fala assim, eu vou montar aqui um chalé para pôr no Airbnb. Maravilhoso, que bom, seja bem-vindo ao Airbnb, né? Mas se ele quer saber o quanto aquilo vai render, ele precisa de um plano de negócio. Ele precisa de um plano de negócio, né? Atrelado a um plano de viabilidade econômica e financeira, né? Isso. E aí você faz lá todo o payback. Sim, fazemos todo o levantamento e entregamos isso para o cliente, né? Para ele fazer a implementação. A gente sugere algumas empresas, por exemplo, para o projeto arquitetônico, a gente tem parceiros que fazem projeto arquitetônico. Vanessa, que vou fazer uma pousada aqui na beira do lago. A gente tem o arquiteto que faz o projeto para aquele espaço, né? Então, o nosso trabalho, ele inicia mesmo com um diagnóstico, fazendo essa projeção futura, e a partir dessa projeção futura entram vários profissionais aí nesse meio de campo para fazer tudo isso acontecer, né? Que é, de fato, uma equipe multidisciplinar. Normalmente, a gente precisa, na nossa equipe, Pedro, de advogados, né? Porque quando a gente está falando de uma propriedade rural, qual é a situação documental? Normalmente, pessoal, propriedade rural tem a ver com família, tem a ver com, às vezes, com espólio, né? Passivo ambiental. Exatamente. Então, tem uma série de questões que precisam ser levantadas juridicamente sobre aquela propriedade, porque não adianta você fazer um projeto lindo e no final você descobrir que você não vai poder fazer nada daquilo, porque o irmão não concorda, porque não sei quem não concorda, porque não sei quem não deixou, na minha parte não vai mexer. Tem muito isso no turismo em meio rural, né? Então, a gente tem que estar atento a essas questões e prever isso dentro dos nossos estudos também. Então, o nosso foco, de fato, são negócios, são empreendimentos e são territórios, desenvolvimento de territórios mesmo. Nossa, então assim, eu vou falar a impressão que eu tive, então, Vanessa, do seu negócio. Então, ele é muito mais um negócio de gerar negócios do que o turismo turismo é a ferramenta, né? Exatamente. Mas você é muito mais uma business manager, né, uma gerenciadora de negócios do que É porque turismo é negócio puro. É negócio puro, né? Não tem pra onde correr, puro. né? É negócio puro. E não tem nada mais desagradável, né? É hotel, é pousada, é restaurante, é agência de viagem. Não tem nada mais desagradável puro do que você viajar para um lugar, você chega lá, não tem uma estrutura mínima e passar raiva. Exatamente. Inclusive, atrativos naturais, né? Tem gente que pensa assim, eu tenho uma propriedade linda que tem uma cachoeira aqui, eu vou só abrir a porteira. Gente, não faz isso, por favor. Né? Não abra a porteira sem antes fazer os estudos devidos ambientais, estudo de capacidade de carga daquele lugar. Licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental. Tem se você está né? falando sobre uma cachoeira, por exemplo, né, você tem que fazer análise desse impacto ambiental, né, que vai ser gerado para aquela propriedade que não existia, né? E isso é trabalhar o turismo de forma sustentável, é trabalhar o turismo de forma responsável, né? É quando você, de fato, detém essas ferramentas para um desenvolvimento que seja perene, né? Porque eu falo assim, o turismo, ele tem muito isso também, Pedro. O turismo só existe se o atrativo existe. Então, não adianta você achar que você vai fazer de qualquer jeito ali na sua cachoeira, que você vai fazer mais ou menos, que você não vai respeitar as normas ambientais e que aquilo ali vai durar para as suas próximas gerações. A não ser que você queira ser realmente só extrativista. Eu vou ali, usei, pronto, acabei com a natureza e dou tchau, né? Mas eu imagino que uma pessoa que está em meio rural, ela não tem esse pensamento, né? Ela tem um pensamento de que aquilo ali seja próspero, que aquilo ali seja perene, né? Então, assim, se a cachoeira, se a água não chegar na cachoeira, se não tiver mais cachoeira, as pessoas não vão mais ali visitar, ponto. Então, se você não cuidar para que a água chegue até a sua cachoeira, não tem turismo na sua propriedade, né? Então, assim, o turismo, ele parte da premissa que tem que existir o atrativo, seja ele natural, seja ele cultural, seja ele rural, porque as pessoas gostam desse contato com a natureza, com o agroturismo, né? Falo muito isso, gente.
A gente tem a Rota dos Pirineus, Queijos e Vinhos de Goiás, que é uma rota de enoturismo e turismo rural, de queijarias e parreirais de uva, queijos e vinhos na região de Pirenópolis, Corumbá e Cocalzinho de Goiás. Então nós temos vinho no Cerrado, produção maravilhosa de uvas e de vinhos no Cerrado, temos queijos premiados nacional, internacionalmente. Isso virou uma rota de turismo, que é a Rota dos Pirineus, Queijos e Vinhos de Goiás. Isso é turismo rural puro. Nós estamos falando do aproveitamento da uva, que é o agroturismo, né, que é aquela produção agropecuária, como uma atividade turística. Então as pessoas vão lá, elas visitam o parreiral, elas colhem uva no pé, elas querem fazer a pisa da uva, né? Porque a gente tem isso no imaginário, né? Por causa do Rio Grande do Sul, elas querem fazer a pisa da uva. Então isso é turismo rural, né? As queijarias, né? Que já estão nessa Rota dos Pirineus, estruturadas para receber visitação turística. Então o turista acompanha a produção artesanal daqueles queijos, né? Desde a ordenha, da vaquinha, até o produto chegar à mesa, né? Só que são produções artesanais, que é o que eu te falei, né? Então, assim, não tem como você dizer que aquilo ali vai virar uma grande indústria. Não, a produção continua sendo artesanal, continua sendo familiar, e o turismo agrega valor econômico para aquela propriedade, porque ela parou de vender só o queijo. Ela vende o queijo e ela vende a experiência turística de visitação à fazenda, né? Então, esse é o nosso trabalho. É esse processo realmente de estruturação e preparar essas propriedades para isso. E, Vanessa, e ao longo da sua carreira aí, você já viu muito projeto assim que a pessoa não fez um projeto adequado, não dimensionou, foi aventureiro, fez de qualquer jeito e deu zebra. É o que mais tem. Sendo muito sincera, é o que mais pode tem. Ser grande, né? Pode ser grande. E assim, eu acho, na verdade, Pedro, um desperdício de tempo de vida, né? Porque o que acontece? Quando você tem algo que é absolutamente errôneo, digamos assim, né? Que aquilo ali, aquela estratégia não vai dar certo, mais do que dinheiro. Porque assim, o proprietário rural, ele põe dinheiro naquilo, mas ele põe mais do que aquilo, ele põe vida. Não, e é o legado da família dele, né? Muitas vezes. E aí você para pra pensar. Eu falo assim, nada no agro acontece do dia para a noite, certo? Tudo é processual. Você planta, você espera, né? Você semeia, para depois você colher. Então existe um tempo da natureza que a gente não acelera. Existe um tempo, que é o tempo da natureza que a gente não muda. E aquele tempo, o proprietário rural perdeu. Se ele investiu em algo que realmente não, isso aqui não tem... Porque quando você chega numa propriedade que ainda tem conserto, às vezes o cara gasta financeiramente mais do que ele gostaria, mas você conserta os rumos e aquilo ali depois prospera, né? O difícil é quando não tem solução, né? Você perdeu tempo de vida e você perdeu recurso financeiro, né? Então, assim, acho que fica até um alerta mesmo, né? Para que esses proprietários rurais sempre façam, né, estudos, invistam, né? A gente tem parceiros do Sistema S maravilhosos, o Senar faz um trabalho maravilhoso com os proprietários rurais, né, de desenvolvimento, de apoio a esses proprietários rurais para o desenvolvimento, faz inventário e tudo, né? Se entrega 50% do trabalho pronto para esse proprietário rural, né? Então eu acho que não custa a gente dar esse passo antes de tomar essa decisão, que é uma decisão, como eu falei, que às vezes implica mais do que dinheiro, ela implica em tempo de vida mesmo, né? E tem algum tipo de turismo que você trabalha mais, especificamente aquele que você é especialista, ou falou que é turismo, você faz qualquer negócio, assim, em qualquer área, de qualquer atuação? Pedro, eu devo te dizer que dentro do turismo, eu acho que ainda não teve área que eu não trabalhei. É mesmo? Eu trabalhei com turismo rural, turismo cultural, ecoturismo, turismo de bem-estar, fiz uma entrega anteontem em Pirenópolis de uma experiência turística de turismo terapêutico e bem-estar. Pirenópolis é bom demais, né? Nossa, mas eu gosto de ir lá, hein? Então tem muita coisa. Vou te dar um outro exemplo de turismo rural, de um empreendimento super bacana. Um apiário em Pirenópolis se transformou em uma experiência turística. Olha aí. Então você vai no apiário, alô Apizum, um oi aí, sigam o Apizum. Eles fizeram um trabalho, né, com consultoria, com apoio, e estruturaram essa visitação turística que dura em média de 2 a 3 horas. São experiências turísticas agendadas. Então você veste a roupa do apicultor. Vai lá colher o mel. Vai colher o mel. Você vai lá para pertinho das abelhas. Eu costumo falar que esse é um passeio que você faz
que nunca mais você vai dar um Google sobre abelhas na sua vida, porque você aprende tudo sobre abelhas, porque no caminho os apicultores vão ensinando, vão falando, a abelha tá ali assim, quando ela tá assim, ela tá bebendo água, ela não mexe com você assim, então, nesse caminho, nessa pequena trilha que você faz até chegar às abelhas, eles vão ensinando tudo sobre as abelhas, no final você tem uma degustação de produtos deles com mel, e claro que tem a lojinha para você levar o mel, né, gente? Pô, lógico, essa é a proposta, né? Então, além de fazer a experiência turística, né, de ir colher o mel, essas pessoas também têm a oportunidade de comprar os produtos deles depois, ao final desse passeio, né? Perfeito. E você lembra, assim, de alguma experiência que você teve, que você transformou a realidade de uma família, que estava ali caçando meios de desenvolver um projeto, e aí você ajudou, desenvolveu e... Pedro, eu devo te dizer que eu não tenho uma, assim, específica, né? Eu tenho várias. Para te falar a verdade, assim, hoje eu tenho muito orgulho, né, assim, dos trabalhos que a gente vai realizando. Eu tenho depoimentos de pessoas, né, independente de serem proprietários rurais ou de outros tipos de empreendimento, de gente que fala assim para mim, olha, depois da consultoria, o que a gente investiu em 5 anos, a gente investiu em 2. A gente estruturou o empreendimento 2 vezes mais rápido, porque o fluxo cresceu, porque as orientações foram assertivas, né? Eu tenho clientes que falam, olha, você tem um pedacinho aqui desse lugar, viu? Você faz parte da história desse lugar. Então, eu tenho hoje muitos clientes, principalmente no estado de Goiás, porque aqui é o meu lugar, né? O estado de Goiás, mas a gente tem uma filial da nossa empresa na Bahia, então a gente atende muitas consultorias na Bahia também, inclusive experiências indígenas já foram formatadas, né, lá na Bahia, porque na Bahia tem isso muito forte também, né, das experiências indígenas. Então, a gente já tem um trabalho mais em território nacional, mas eu tenho muitos trabalhos realizados aqui no estado de Goiás que eu tenho orgulho de falar assim, e quando eu chego nesses lugares, eu sou tão bem acolhida, né, tão recebida, eles falam, você tem um pedacinho da nossa história aqui e tal. Isso boa, é muito legal. Show de bola, Vanessa. Parabéns pelo seu trabalho aí, né? Fico feliz que você tenha aceitado o convite, que eu acho que é um assunto que muita gente tem uma curiosidade dessa no agro mesmo. Nossa, será que eu posso transformar minha propriedade num ponto turístico e ter mais uma fonte de renda na propriedade além da produção, né? Então, eu acho que isso leva a esse esclarecimento muito importante. Então, deixa o seu Instagram, seu contato, como é que o pessoal faz para te contratar, para procurar o seu trabalho? O meu Instagram é o Vanessa Leal Turismo. Com lá V? Pode, com V, Vanessa Leal Turismo. Lá pode me dar oi, respondo todo mundo, atendo todo mundo. Se for o caso de encaminhamento de proposta, a gente faz encaminhamento de proposta. Mas independente, Pedro, do encaminhamento da proposta, eu costumo dizer que nós temos um compromisso, né? Eu, a minha empresa, a gente tem um compromisso com o desenvolvimento do turismo, né, em todos os territórios que a gente atua. Então, assim, às vezes a gente... Esse mesmo. Tô seguindo já. Então, às vezes a gente tem histórias que a gente às vezes ajuda, né, orienta os proprietários, às vezes mesmo sem ter um contrato assinado, sem ter alguma coisa formalizada, né, pelo amor que a gente tem à profissão, né, a gente sempre encaminha, eu falo assim, isso aí é a mesma coisa de um médico, né, de você chegar para um médico, você tá num momento descontraído, não num consultório, obviamente, né, você chegar para um médico e falar assim, eu tô com uma dor assim, o médico te ignorar, né, falar assim para você, não te atendo não, marca uma hora lá no consultório que eu vou te receber, né. Normalmente, qual é a postura do médico? Olha isso, procura um especialista nesse assunto, faz esse exame que talvez vai ser bom para te ajudar a chegar nesse diagnóstico, né? Então, essa aproximação a gente sempre faz com os empresários, nesse sentido também, a gente sempre orienta e normalmente a gente acaba fechando mesmo esses contratos pelo fato dos empresários entenderem a importância de ter esse trabalho de estruturação e de orientação prévia, né? Show de bola! Então... Tamo junto, Vanessa. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Então, segue lá a Vanessa, vai lá, manda mensagem para ela no Vanessa Leal Turismo. Transforma sua propriedade aí numa fonte de renda alternativa além da produção. Fechou? E paga nós agora, inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo. E acesse o nosso portal de notícias, que é o agro2.com.br, e também segue os nossos perfis nas redes sociais, que é @portalagro2. Fechou? E maratona aí, né? Mais de 400 episódios na galeria do canal para você assistir e ficar de boa, escutando nosso querido podcast Agro 2. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.